Sétimo ano, boa tarde. Vamos, na- vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Mais uma vez, eu quero perguntar a vocês se já estão realizando o trabalho valendo os 5 pontos. Ninguém, somente a Amanda, batendo na mesma tecla, somente a Amanda e a Rayane fizeram o trabalho. Já apresentaram, né? Fizeram e apresentaram. Então, gente, olha, eu vou ser muito real, franca com vocês. Só é até terça-feira. Eu já até coloquei um dia mais. Somente até terça-feira que eu receberei o trabalho, receberei não, que vocês vão expor, tá? E porque antes de você fazer a sua exposição, você tem que colocar em vídeo também, enviar, né? Enviar no PV a música que eu pedi, tá? Tudo que foi pedido para você fazer, você envia no PV. E a apresentação é que é em vídeo, que você vai fazer a sua apresentação, né? Mas até hoje, ninguém. Só a Amanda e a Rayane. Então, vocês já sabem qual é a nota de vocês da primeira avaliação, né? Então, até terça-feira, eu receberei. Depois de terça, não receberei mais, tá? Porque eu tenho que entregar as notas na secretaria. Então, a nossa aula de hoje é na página 152. O assunto é complemento verbal, objeto direto e objeto indireto. A nossa aula anterior foi transitividade verbal. Quando nós falamos da transitividade do verbo, logo após vem o objeto, tá? Então, o complemento do verbo transitivo direto recebe o nome de objeto direto. Eu falei, quando eu estava explicando a aula de transitividade, que quando o verbo é transitivo direto, o objeto também é direto. Se o verbo for transitivo indireto, o objeto também é indireto. Se o verbo for bitransitivo, transitivo, direto e indireto, o objeto também é direto e indireto. Então, o complemento do verbo transitivo direto recebe o nome de objeto direto, OD. Esse termo se liga ao verbo sem preposição. Já o complemento do verbo transitivo indireto é chamado de objeto indireto, OI, por se ligar ao verbo por meio de uma preposição. Então, nós sabemos que o verbo transitivo indireto, ele se liga ao verbo com auxílio da preposição. Há casos em que o verbo pode exigir 2 complementos, um objeto direto e o outro objeto indireto. Nesse caso, ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto. As siglas são VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Exemplo: o menino entregou a carta ao funcionário dos Correios. O menino entregou o quê? A carta. Até aí, nós temos o objeto direto, que é a
carta. O menino entregou o que? Eu faço a pergunta o que ao verbo. A resposta será o objeto direto, sem auxílio da preposição. O menino entregou o que? A carta. A quem? O objeto indireto. Nós fazemos a pergunta a quem, de quem, para quem. O objeto direto, nós fazemos pergunta ao verbo somente o que. Tá. A quem? Ao funcionário dos Correios. Esse ao é uma preposição. Então, por isso, esse objeto, ele é indireto, tá? O objeto é indireto, tá? Então, era só isso, ok? Tá? O que eu falei agora era o que eu já tinha falado quando eu expliquei transitividade verbal. Toda transitividade, o verbo tem o verbo transitivo direto, transitivo indireto, ele tem o seu objeto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto, sem auxílio da preposição. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto também é indireto e vem auxiliado da preposição. Se ele tiver dois complementos, um com objeto direto sem preposição e o outro com objeto indireto com preposição, tá? É somente isso. Complemento verbal, como é chamado os complementos verbais, eles são chamados de objeto direto e objeto indireto, ou objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Objeto direto, sem o auxílio da preposição, objeto indireto com auxílio da preposição, objeto direto e indireto tem os dois, um com preposição e o outro sem preposição. Então vamos à atividade. No capítulo anterior, você estudou os 3 tipos de verbo transitivo, o direto e indireto e o direto e indireto. Agora vai conhecer como se classificam os complementos. É isso que eu terminei de falar, né? Primeira, releia este trecho do artigo de opinião. Os males do consumo desenfreado, os males do consumo desenfreado. Só isso? Os males do consumo desenfreado. E responda às questões. Atualmente, a sociedade ocidental possui uma relação intensa de consumo, o que vem gerando consequências irreversíveis ao meio ambiente. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal em destaque? Como você chegou a essa conclusão? Qual é o sujeito da forma verbal e como você chegou a essa conclusão? Como foi para você encontrar o sujeito? Deixe em 4 linhas. Letra B. O verbo possuir se classifica como o verbo possuir se classifica quanto à transitividade. Nesse contexto, ele é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou intransitivo. Quando ele é intransitivo,
quando ele não precisa de complemento. Ele sozinho dá sentido à oração. Então, o verbo possuir, ele é transitivo direto no contexto. Ele é transitivo indireto, direto e indireto ou intransitivo. Deixem 3 linhas. Letra C. Identifique o termo que complementa o verbo possuir. Deixem 3 linhas. Segunda, agora releia outro trecho do artigo de opinião e responda às questões. Precisamos urgentemente de uma mudança de postura. O verbo destacado é precisamos. Letra A. A forma verbal destacada exige algum termo que completa seu sentido? Justifique sua resposta. Se sim, por quê? Se não, por quê também. Deixem 3 linhas. Letra B. Com base nisso, como o verbo precisar pode ser classificado em relação à sua transitividade, ele é verbo transitivo direto, ele é um verbo transitivo indireto, ele é direto ou indireto, ou ele é intransitivo. Explique como você chegou a essa conclusão. 4 linhas. Terceira, a compreensão dos 2 trechos analisados acima seria prejudicada caso os complementos dos verbos fossem retirados. Se retirasse os complementos, prejudicaria a oração? Ficaria sem sentido? Sim ou não? Sim, por quê? Não, por quê? Ao responder às questões anteriores, você percebeu que alguns complementos verbais apresentam preposição e outros não. O complemento... não, isso aqui já é o assunto, a explicação do assunto. Página 153. Leia as informações presentes no texto a seguir e responda às questões. Diz para ele entrar aí. Você sabia que algumas bactérias ficam ainda mais perigosas no espaço? A NASA mandou esses seres para fora do planeta e descobriu que alguns podem se desenvolver mais rápido por lá. A falta de gravidade modifica a forma com que a água e comida interagem com as bactérias, favorecendo o crescimento delas. Gente, só um minutinho, vou sair aqui um pouquinho, tá? Só um minuto. Ei, Maria, vem pra cá. Maria de Deus. Vai pausar, vó? Senta aqui. Não, pausar aí também. Gente, eu vou dar continuidade de novo, eu tive que parar, tá? Foi uma coisa que aconteceu, eu tinha que parar, tá? A página 153. Então, leia as informações presentes no texto a seguir e responda às questões. Você sabia que algumas bactérias ficam ainda mais perigosas no espaço? A NASA mandou esses seres para fora do planeta
e descobriu que alguns podem se desenvolver mais rápido por lá. A falta de gravidade modifica a forma com que água e comida interagem com as bactérias, favorecendo o crescimento delas. Letra A. De acordo com o texto, as bactérias mencionadas são perigosas apenas em seu habitat natural? Explique. Deixem 4 linhas. B. Informações como as veiculadas nesse texto costumam basear-se em pesquisas e em experimentos feitos anteriormente. Em sua opinião, esses dados são importantes porque deixem 4 linhas. Letra C. Qual é a transitividade do verbo descobrir nesse texto? Justifique sua resposta. Na letra C, você deixa 3 linhas. Na letra B, você deixa 4. Letra D. Analise os verbos modificar e interagir no texto acima. Qual é a semelhança e a diferença entre eles quanto à transitividade? Então, a letra D, analise os verbos modificar, deixem 4 linhas também, na letra D. Letra E, quais são os objetos desses verbos? Classifique-os. Para você encontrar os objetos do verbo, você faz a pergunta ao verbo. A resposta é o objeto. Segunda, observe as capas dos livros a seguir para responder às questões. Domingo, Pelegrini, a árvore que dava dinheiro. Histórias que eu gosto de contar. Letra A. Qual é a transitividade das formas verbais empregada nas capas acima? Justifique sua resposta. Você vai dizer se é transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. Letra B. Quais são os objetos dessas formas verbais? Como eles são classificados? O objeto, você faz a pergunta ao verbo. Deixem 2 linhas. Página 154. Leia a notícia a seguir e responda às questões. Cão, sangue bom. Cachorros têm mais de 20 tipos sanguíneos, embora 6 sejam os mais comuns e 2 cubram 71% da população canina no Brasil. E assim como humanos, quando eles ficam doentes, precisam de transfusão de sangue. O problema é que os bancos de sangue canino no país estão sempre vazios. Na maioria das vezes, quando o animal precisa de transfusão, ele acaba morrendo, diz a veterinária Tatiane Marices. Contra isso, foi criado no Recife o app Sangue Amigo,
que conecta cachorros doadores com os doentes. É só fazer um cadastro e, quando algum animal por perto precisar, você recebe uma notificação. Mas só podem doar sangue os cães que têm entre 1 e 8 anos e que pesam mais de 27 quilos. Letra A. Qual foi a estratégia usada para o abastecimento de sangue canino no Recife? O que você achou dela? 3 linhas. B. Qual é a transitividade do verbo ter no início do texto? 2 linhas. C. Qual é o termo que complementa o sentido desse verbo? Como ele é classificado? 2 linhas. D. Qual das palavras que compõem esse termo é a mais importante, que nós chamamos de núcleo, né? 2 linhas. A qual classe gramatical ela pertence? 2 linhas. E você viu que o núcleo do sujeito é a palavra central, de maior importância entre todas as que constituem o sujeito. Sabendo disso, como é chamada a palavra mais importante entre aqueles que constituem o objeto de um verbo? 2 linhas. A. Classifique sintaticamente os seguintes termos desse trecho, ou seja, de acordo com a função que eles exercem na oração. Conecta cachorros doadores com os doentes. Classificar sintaticamente. Daí você coloca conecta, verbo transitivo, direto ou indireto, ou os dois ao mesmo tempo. Cachorros doentes é objeto direto, objeto indireto. Daí qual é o outro? Com os doentes, objeto direto, objeto indireto. Deixe em 4 linhas. B. Agora explique como você chegou às conclusões para responder às questões de cada uma. Então, deixe 6 linhas. Quinta, leia o texto a seguir e responda às questões. Biblioteca do futuro. Cresce em árvore na Noruega. A Biblioteca do Futuro não é uma biblioteca tradicional, mas sim uma inusitada floresta situada nos arredores do Óslo, capital da Noruega. Essa maluquice funciona assim. Escritores foram escolhidos para contribuir com textos que só serão publicados daqui a 96 anos. Os livros serão impressos em papel originado das árvores plantadas ali pelos próprios autores. Que legal, né? As 1000 árvores plantadas em 2014 serão cortadas após 100 anos. Nossa! Em 2114, quando se transformarão em livros. Eles serão mantidos na biblioteca de Óslo, em uma sala especial construída a partir das madeiras retiradas da mesma floresta recém-criada. Não existe mais ninguém nessa época, né? Os escritores confiaram seus trabalhos
a equipe da Biblioteca do Futuro para que ninguém as leia até 2114. A única coisa que sabemos é que os textos escritos são de diversos gêneros, tamanhos e idiomas e falam sobre o tempo e imaginação. O maior desafio dos autores foi escrever obras que despertem interesse daqui a 100 anos. Eles não terão a oportunidade de ver seus livros impressos, nem de conhecer a reação dos leitores. Sem futuro, né? Qual a importância da biblioteca? Sua criadora, a artista escocesa Katie Patterson, fundou a biblioteca para que as obras resistam à paisagem do tempo. Ela chama a biblioteca de uma obra de arte orgânica que vive e respira. A Biblioteca do Futuro tem levado várias incertezas sobre o futuro de nossa cultura. O poeta islandês Sós, não sei como é que pronuncia, um dos escolhidos para participar do projeto, afirmou que não consegue dizer se a língua islandesa ainda será falada em 2114. Por exemplo, outra questão é se ainda usaremos livros em papel daqui a 100 anos. Letra A. O que você achou da ideia dessa biblioteca do futuro? Resposta pessoal. Letra B. Qual é a transitividade das formas verbais em destaque? Deixa eu ver quantos verbos. Fundou, chama, resistiram, usaremos. Deixem 4 linhas. B. Qual é? C. Escreva quais são os objetos dessas formas verbais e como eles são classificados. Deixem 6 linhas. D. Identifique e escreva o núcleo de cada um dos objetos a seguir, com textos que só serão publicados. Só um momento. A Ellen foi a última que foi pro banheiro, né? A Ellen foi a última que foi pro banheiro, né? Foi. Então é dela. Lá no banheiro perto do vaso. É mesmo, de boa, obrigada. Letra B. Qual é a transitividade das formas em destaque no texto? Né? Já falei. C. Escreva quais são os objetos dessas formas verbais e como eles são classificados. Deixem 6 linhas que eu falei. D. Identifique e escreva o núcleo de cada um dos objetos. Veja que eu repeti, tá? Porque eu parei um pouquinho e daí repeti. A seguir, contextos que só serão publicados daqui a 96 anos. Você vai dizer qual é o objeto dessa frase. A outra bolinha, em livros, quem é o objeto? Seus trabalhos, quem é o objeto? Para cada item, para cada bolinha, você deixa uma linha. A biblioteca, outra linha. A passagem do tempo, outra linha. Letra E. A que classe gramatical pertencem as palavras que você identificou no item anterior? Daí você vai dizer se é adjetivo ou substantivo, tá? Então, gente, aí está a atividade
do assunto complemento verbal. Quais são os complementos verbais? Objeto direto, objeto indireto e também o objeto direto e indireto, né? São esses complementos. Se alguém faz uma pergunta, você sabe quais são os complementos verbais? Ah, sei sim. Objeto direto, quando não vem com preposição. Objeto indireto, quando vem com preposição. E objeto direto e objeto indireto, quando ele vem com dois complementos. Um com objeto direto e o outro com objeto indireto. Olha, gente, eu quero avisá-los mais uma vez. Se esta semana não der para você enviar essa atividade, tudo bem, porque ela é para a segunda avaliação. Já vai terminar? Mas, por favor, envie. Quem não está devendo atividade para enviar, ainda vai dar tempo você enviar suas atividades, tá? E o trabalho que vai ser feito, a exposição que você vai fazer do seu trabalho, que é somente até terça-feira. Depois de terça-feira, não adianta, ai professora, aconteceu isso, não deu para fazer, gente, infelizmente. Só na secretaria que você vai saber o que vai acontecer com aqueles alunos que não fizeram a primeira avaliação, com exceção aqueles que não têm internet em casa, tá? Que nem muitos já justificaram. O celular da mamãe quebrou, o celular do papai também deu bug, não prestou mais, tá? E ninguém pode forçar o aluno a fazer